Olá, meus amores! Voltamos com a correção de português. Palavras com R no início e com 2 R's. Vem comigo para ver se você conseguiu acertar, tá bom? Então aqui, gente, olha lá. Palavras com R no início e com 2 R's. Então aqui no 1, anote o nome desses outros alimentos saudáveis. Então aqui, ó. Porque na última atividade de português estávamos falando sobre o quê? Sobre alimentação. Lembra dos alimentos orgânicos? Então aqui, ó, continuando falando ainda sobre alimentos saudáveis, ó. Na palavra rabanete, olha lá o R inicial. Tá vendo? Não, a gente só usa um R no início de palavras, tá bom? Rabanete, rúcula. Olha lá o R no início de palavra. Perceba que o som do R no início, ele é forte, tá? Ele tem som de 2 R's, mas no início a gente só usa apenas um R. Nunca se esqueçam disso, hein? Tá? Nunca se usa 2 R's nem no início da palavra e nem no final. Isso aí você tem que colocar na sua cabecinha. Nunca se usa 2 R's nem no início e nem no final. Fechou? Combinado? Então tá certo. Então ficou rabanete e rúcula, tá? Rúcula. Então, acento agudo no U, olha lá. Vamos lá? Qual é a letra inicial dessas palavras? R, ok? Próximo, 2. Leia o nome de outros alimentos. Então, aqui eu tenho beterraba, torrada, torresmo, ricota, risoto, macarrão, repolho e requeijão, tá? Então, aqui, ó. Lá na letra A, circule a letra R no início das palavras e as letras R e R no meio. Então, vamos lá? Olha lá, beterraba, olha lá, circulei os 2 R's. Torrada, 2 R's. Torresmo, ricota, 1 R. Risoto, 1 R. Macarrão, 2 R's. Repolho, 1 R. Requeijão, 1 R. Percebam que no início só se usa o quê? 1 R, como já havíamos falado. Apenas 2 R's no meio entre 2 vogais, ok? Então, vamos lá. B. Complete o quadro com as mesmas palavras, com essas palavras aí. Então, aqui, nesse quadro, eu vou colocar as palavras que o R está no início da palavra. Vamos lá? Risoto, repolho, ricota e requeijão. Perceba que o R é forte sempre no início das palavras. Agora, o R no meio de palavras. Lembra-se, entre 2 vogais. Então, ó, beterraba, torresmo, torrada, macarrão, tá? Por quê? Se colocar um R só entre 2 vogais, vai ficar fraco. Beterraba, torresmo, torrada, macarrão, ok? Então, para ele ficar forte, a gente precisa chamar mais um, o irmão gêmeo dele. Aí ele fica fortão, fica mais forte, ok? Vamos lá, C. O som representado pela letra R no início de palavras e o som representado pelas letras R e R são. Eles são diferentes ou são iguais? Gente, o som é o mesmo, tá? Aqui a gente só tá lembrando que no início de palavras o R também é forte e os 2 R's também fortes quando usado entre 2 vogais. Combinado? Então aí a resposta é iguais. Vamos lá na página 7. Lembrando de novo, no início de palavras usa-se apenas um R, as letras R e R aparecem apenas no meio das palavras. 3. Escreva o nome do que está representado nas imagens. Então, nas imagens eu tenho aqui do 3. Garrafa, ó, 2 R's. Régua, ó, um R no início. Carro, 2 R's. Borracha, tá vendo? 2 R's. Serrote, 2 R's. Rede, um R forte no início, tá vendo? O R no início sempre ele fica forte. Rato, barraca, 2 R's fortes. Então, vamos lá. 4. Copie as palavras R com R e R da atividade anterior e faça a divisão silábica. Então, essas palavrinhas nós iremos colocá-las aqui e depois separá-las. Como é que ficou, então? A primeira, garrafa. Olha como é que se separa. Garrafa.
Fá, tá vendo? Sempre que você for separar a sílaba, olha o que acontece com dois R's. Eles se separam, como se estivesse fazendo força. Um querendo ficar numa sílaba e o outro querendo ficar na outra, brigando. Então, a gente tem que separar para não ter mais briga. Garrafa. Perceba que o R, ele está nas duas sílabas, ó. Garrafa. Perceberam? Outra. Carro. Olha como é que ficou separado. Carro. Precisamos ter que separá-los, viu? Borracha, ó. Borracha. Sempre separando os dois R's. Serrote. Serrote. Perceba que tem... Os R's estão separados, um em cada sílaba. Barraca. Barraca. Viu? Então, os dois R's sempre se separam quando a gente vai fazer a separação das sílabas, a divisão das sílabas. Divisão silábica, ok? 5. Na divisão silábica com RR, o que você observa de regular? Vamos lá? As letras RR ficam em sílabas o quê? Diferentes, como a tia havia falado, ó. Eles precisam ficar nas sílabas separados, tá? Porque para não ter briga, eles ficam um para cada lado. E aí, o som do R aparece, né, nessas sílabas, tá bom? Então, ó, parabéns. Espero que vocês tenham acertado essas atividades, porque essas atividades estavam muito fáceis. Quem não fez, não deixem de fazer, tá bom? E é isso, gente, ó. Fiquem todos com Deus e, ó, tenham um ótimo final de semana. Tchau!